Um morador de Ribeirão recebeu 2 contas de água de mais de R$20 mil no total por causa de vazamento. O aposentado procurou o DAERP e ficou inconformado com a resposta da autarquia. O Anderson mora no Quintino Face 2, em Ribeirão. Na casa dele são ele e o irmão. O munícipe paga uma média de R$ 70 por mês de conta de água. E, de repente, as cobranças de fevereiro e março chegaram em valores assustadores para o aposentado por invalidez, que recebe apenas um salário mínimo. Uma fatura de R$ 6.564 e a outra de R$ 14.225. Isso é um absurdo, entendeu? Eu pagar uma conta que não tem condições. Se não consumir essa água, como é que eu vou pagar uma coisa que eu não fiz? Entendeu? E o DAERP não quer saber, ele quer receber. Eu pagar, eu não vou pagar isso, esse valor eu não pago. Quero pagar o que é justo, que é R$ 70 que eu pagar mensal, acabou. O Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão orientou o morador a sanar o vazamento que era do portão para dentro da casa dele e por isso a autarquia não faria. E pediu que apresentasse a conclusão do serviço. O Anderson contratou um profissional e pagou R$ 350 pelo trabalho. O problema foi encontrado na entrada da cozinha. O aposentado procurou o DAERP com o laudo do serviço feito e mesmo assim foi informado de que tem de pagar as contas, que a autarquia retira só a taxa de esgoto. Só que a dívida continua cara sem essa tarifa, quase R$ 14 mil. O DAERP alega que todo vazamento de água interno, mesmo com o laudo, tem que ser pago, independente de ter consumido ou não. Baseado em quê? Baseado numa lei, que foi um decreto de lei que o prefeito mandou para os vereadores em janeiro de 2018, dizendo que todo vazamento de água agora tem que ser pago. Ou seja, os vereadores votaram na escura e o prefeito assinou o decreto. Absurdo, os vereadores, em vez de votar a favor do povo, eles vão votar contra o povo. Só que eles não esquecem que o ano que vem tem eleição. A situação é outra. Mas este advogado diz que a cobrança é abusiva e passível de revisão. O que a gente percebe aí é que é um caso onde o consumidor detectou um acréscimo muito grande da média que ele vinha pagando e procurou o DAERP, né, para fazer os pedidos de revisão. Então, não me parece compatível com a realidade do consumo da casa do munícipe uma cobrança desses valores. Até porque o decreto que foi usado para justificar o pedido de revisão pondera sobre essa situação, né, o inciso 1º do artigo 154 do decreto. Então, ele está dentro da legalidade, ele pode pedir a revisão e certamente ele obterá êxito nessa revisão, seja administrativamente junto ao DAERP, seja judicialmente através de um pedido para que essa revisão seja feita. O especialista explicou ainda que cabe ao DAERP comprovar o consumo do munícipe para fazer a cobrança. Como ele não gastou mais de R$20 mil de água em 2 meses, a autarquia precisa resolver o problema e não apenas mandar a conta. A gente precisa entender o seguinte, que o munícipe nessa condição, ele é equiparado ao consumidor. Então, a lei de defesa do consumidor o protege nessa situação. O DAERP, na qualidade de fornecedor de um serviço, ele só pode cobrar aquilo que houve consumo. Então, cabe ao DAERP, na condição de fornecedor desse serviço, comprovar o consumo pelo munícipe. Fora isso, ele não tem como cobrar. Gislene Lopes para o Jornal da CUB. Apesar do DAERP ter informado ao morador de que ele deveria pagar a conta apenas com a exclusão da taxa de esgoto, o discurso mudou quando pedimos uma resposta da autarquia. Agora, o departamento disse que o pedido de revisão de consumo do aposentado está em análise e será concluído dentro do prazo e que ainda não existem valores definidos para pagamento. Quanto ao decreto, a Casa de Leis informou apenas que decretos são de competência privativa do prefeito, não tramitando na Câmara. Agora, ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pois é, né, Pussi? Que absurdo, né? R$20 mil do dia para a noite pagar isso não dá, né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Magner Chaves. Doutor, quais os direitos do morador de Ribeirão Preto que recebeu 2 contas de água no valor de mais de R$20 mil no total e agora está desesperado com essa dívida? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, ele pode abrir um protocolo de verificação de conta e apuração para que esse valor seja apurado novamente, porque não é
é razoável alguém receber 20 mil reais tendo uma referência de 70 mil reais, né? O DAERP tem esse instrumento para verificar e ressarcir ou então revisar esse valor dessa conta. Doutor, o DAERP deve arcar com o custo referente ao vazamento e não só mandar a conta para o munícipe? Veja, quando a conta já é revisada e o valor, aquela água que se vazou, com certeza o DAERP ele já está arcando com esse valor. Agora, não é razoável fazer com que o munícipe, o contribuinte, né, o usuário, pague essa conta de uma forma unilateral. Magner, como a autarquia deveria agir no caso de vazamentos do portão para dentro da residência do morador? Veja, o DAERP poderia ter um mecanismo de quando houvesse um valor exacerbado referente ao consumo médio daquele usuário, deveria chamá-lo antecipadamente, não enviar a conta, e assim poder discutir antes de efetuar a conta, enviar a conta e pedir para o usuário fazer o pagamento, né? O que diz o decreto do município sobre vazamentos de água? Tem muitas pessoas que não conhecem, mas é importante ressaltar que existe desde 2018 um decreto que permite que todo usuário possa fazer revisão de contas, desde que esse vazamento também seja dentro da sua casa. O que a gente vê na cidade são muitos vazamentos, desperdício. O que precisa ser feito para mudar esse cenário, Magner? Bom, veja que o DAERP poderia utilizar da sua experiência de todo esse setor, a expertise, para apresentar para a população quanto é gasto por mês em vazamento, seria muito interessante. E também quanto onera os usuários quando há a falta de abastecimento de água. Resta, porém, o poder legislativo, os vereadores, chamar o diretor do DAERP e cobrar uma posição referente à publicidade e eficiência que baliza a administração pública. Magner, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que a Câmara de Ribeirão Preto tem até outubro para definir o número de vereadores já para a próxima legislatura. Paulo Pucci. Até já, Rafael.